E aí, pessoal, vamos aí para mais uma empolgante aula do nosso curso de Física, a aula de número 52. O assunto de hoje será plano inclinado com atrito. Assim como aconteceu na aula passada, o assunto plano inclinado já foi visto nesse curso, só que nós havíamos trabalhado o plano inclinado sem atrito. Se esse assunto não ficou muito claro para você, o plano inclinado, procure por essa aula no nosso canal ou na nossa playlist do curso de Física para ficar bem inteirado sobre o assunto. E depois volte para assistir a aula de número 52, porque nessa aula nós vamos apenas resolver o exercício, já não vamos ver mais a parte teórica. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se gostarem dessa aula, clique em gostei e acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então vamos fazer aí um exercício da FESP de São Paulo. A figura indica um solo de massa m igual a 10 kg, apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo α com a horizontal e sujeita à ação de uma força constante F. A constante gravitacional do local é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo seno de α igual a 0,6 e cosseno de α igual a 0,8, pergunta-se: não havendo atrito, o valor mínimo de F que impede o movimento do corpo para baixo é letra A, 10 N, B, 44 N, C, 60 N, D, 76 N. Nesse exercício tem 3 perguntas, tá? Essa é a primeira delas. Então aqui nós temos a figura, tá? Nós temos aqui um bloco num plano inclinado e sobre ele está aplicada uma força F, tá? Para cima, tá? Nessa direção e nesse sentido. A gente quer saber qual é a força que nós devemos aplicar. Com certeza é uma força no sentido contrário, para que o bloco não desça. E nós não consideramos ainda nesse item o atrito. Sobre o bloco também age uma força-peso. E nós decompomos a força-peso em PT, que é o peso tangencial, e em PN, que é o peso normal. Tá? Nós decompomos a força-peso nessas duas forças aqui. Isso aqui já foi feito em aulas anteriores. Para valor mínimo de F, devemos ter que a força deve ser igual a PT, o peso tangencial. Então, para que o bloco permaneça em repouso, a força F deve ser igual ao peso tangencial. Então, se as duas forças forem iguais, o bloco permanecerá em repouso e não vai descer, no plano inclinado. Então, F deve ser igual a PT. F é igual a P vezes seno de α. Também isso a gente viu em aulas anteriores. F é igual a massa vezes G, que é P, vezes o seno de α, que é 0,6, que foi um dado que o exercício nos deu. F é igual a massa 10 vezes a aceleração da gravidade 10 vezes 0,6. 10 vezes 10 vezes 0,6 vai nos dar 60 newtons. Portanto, para o bloco não descer, a nossa força deve ser igual a 60 newtons. Aí nós temos a segunda pergunta. Se o coeficiente de atrito entre o corpo e o plano for igual a 0,2, o valor mínimo de F que impede o movimento do corpo para baixo é letra A, 10 N, B, 44 N, C, 60 N, D, 76 N. Veja que aqui agora nós estamos considerando a força de atrito. E aqui nós temos o esqueminha, novamente, do nosso bloco, no plano inclinado. Que forças que vão agir para que o bloco não desça, já considerando a força de atrito. A força de atrito está aqui. Então, a força F e a força de atrito tem que ser igual ao componente PT da força-peso, ao peso tangencial. E por que a força de atrito está apontando para cá e não para cá?
é porque nós estamos considerando que o bloco estaria descendo. Então é uma força que vem nessa direção aqui, tá? Nesse sentido. Então, o bloco vai ter uma força de atrito reagindo para esse lado aqui. Por isso que a força F e a força de atrito estão do mesmo lado e a força PT está desse lado aqui. Então, a força F mais a força de atrito, a soma das duas forças deve ser igual ao peso tangencial, PT. F mais força de atrito igual a PT. F mais a força de atrito é micro vezes Fn igual a P vezes seno de alfa. A força normal, nesse caso aqui, será igual ao componente Pn da força peso. O Pn, como a gente viu ali na figura anterior, é essa força aqui, ó. Aqui tem a força peso e essa aqui é a força Pn. A força normal será igual ao componente Pn. Esse componente aqui da força peso. Tá? Então, F mais 0,2 vezes M, que é a força peso, que é igual a massa vezes G, né? Vezes o componente Fn, né? Que é cosseno de alfa. Ou melhor, Fn igual a P vezes cosseno de alfa. P vale M vezes G vezes o cosseno de alfa. Igual a P, massa vezes G, vezes seno de alfa, que é 0,6. Então, F mais 0,2 vezes 10, massa, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes o cosseno de alfa, que o exercício nos deu, que vale 0,8, que é igual a 10 vezes 10, massa vezes aceleração, vezes 0,6. 0,2 vezes 10 vezes 10 vezes 0,8 dá 16 newton. 10 vezes 10 vezes 0,6 dá 60 newton. A força vai ser igual a 60 menos 16, passei o 16 para o outro lado, 60 newton menos 16 newtons igual a 44 newtons. Portanto, a força F deve valer 44 newtons para que o bloco não desça, né, somado com a força de atrito. Tá? E o item C. Supondo o mesmo coeficiente de atrito da questão anterior, 0,2, e admitindo F igual a 100 newton, o corpo, letra A, sobe com aceleração 2,4 metros por segundo ao quadrado, B, sobe com velocidade uniforme, C, fica parado, ou D, desce com aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós queremos que o bloco suba o plano inclinado. Então, a força F tem que ser maior a soma das forças PT e a força de atrito. Já que o movimento do bloco seria para cima, né? A força de atrito agora fica do lado da força PT. Nós temos que somar as duas forças. Então, agora nós vamos somar as duas forças. PT é P vezes seno de alfa mais micro vezes Fn, que é igual a 10 vezes 10 vezes 0,6, seno de alfa, né? Mais coeficiente de atrito 0,2 mais Fn, que é massa vezes G vezes cosseno de alfa. 0,2 vezes 10 vezes 10 vezes 0,8, que é igual a 10 vezes 10 vezes 0,6, 60 newtons, 0,2 vezes 10 vezes 10 vezes 0,8, 16 newtons. Somando as duas forças, dá 76 newtons. Como 76 newton vale menos que 100 newtons, né? 100 newtons é a força F. Então, a força F ela é maior que a soma da força PT mais F de AT, né? Então, aplicando PFD, a força F é maior. Então, F menos a soma das duas forças, menos PT mais F de AT igual a massa vezes A. F vale 100, PT mais F de AT vale menos 76, igual a 10 massa vezes A. 100 menos 76 dá 24, que é igual a 10 vezes A,
Isolando A vai dar 24 sobre 10, que é igual a 2,4 metros por segundo, que é a alternativa à letra A. Então, o bloco vai subir com aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.